Capítulo 9. Vencendo e solucionando qualquer conflito. Irmão ofendido é pior do que fortaleza, e as querelas são como os batentes de um portal. Provérbios 18:19. Quer você goste ou não, conflitos e adversidades fazem parte inevitável da vida. Porém, de acordo com Salomão, eles servem a propósitos muito importantes que raramente seriam alcançados de outra maneira. Se você souber lidar com eles de forma correta, os resultados serão positivos e seus relacionamentos no trabalho e em casa se fortalecerão. Se lidar de forma errada, os resultados serão negativos, prejudicando sua felicidade e seu potencial sucesso. Tentar solucionar adversidades ou conflitos sem as estratégias de Salomão é praticamente impossível. Talvez você consiga, mas terá de enfrentar muito estresse e inúmeros riscos. É bem provável que fracasse. Quem sai ganhando e quem sai perdendo nas adversidades e conflitos? Quando Henry Ford defendeu junto aos diretores da Detroit Automobile Company a política de produzir carros mais baratos para o mercado inexistente das massas, ele perdeu a briga e foi despedido. A empresa faliu pouco depois e os investidores saíram perdendo. Henry Ford criou a Ford Motor Company e tornou-se o homem mais rico do mundo. No conflito com os diretores da Detroit Automobile Company, oficialmente Henry Ford perdeu e os diretores e investidores parecem ter saído ganhando. Mas, como vimos, o que aconteceu na verdade foi o oposto. Os exemplos desse tipo são inúmeros, mas o fato é que o verdadeiro vencedor de um conflito não é necessariamente aquele que começou ganhando. Da mesma forma, a adversidade pode acabar gerando não só desafios como oportunidades. Cada vez que eu era despedido de um dos 9 empregos que tive depois da faculdade, ficava arrasado. No entanto, se eu não os tivesse perdido, jamais teria alcançado o sucesso trazido pelo 10º. Como não conseguimos prever o futuro, interpretamos as situações adversas e os conflitos antes, durante e imediatamente depois dos fatos. Consequentemente, nossa interpretação pode nos levar a conclusões erradas. Salomão nos ensina que, quando temos consciência do verdadeiro propósito dos conflitos e das adversidades, podemos aproveitar a oportunidade que eles oferecem e sair vencedores mesmo das mais devastadoras circunstâncias. Existem 2 tipos de conflitos e adversidades. O primeiro é aquele que criamos ou ajudamos a criar. O segundo é aquele que é criado por terceiros ou por circunstâncias que não podemos controlar. Vamos começar falando do segundo caso. Quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, meu pai voltou para casa de uma visita que fizera a uma comunidade de mineradores. Tirou da mala um saco de couro e derramou um punhado de pedras feias sobre a mesa da cozinha. Fiquei decepcionado. Então ele me contou o que cada pedra continha. Esta tem ouro dentro, esta tem prata, esta tem cobre. Perguntei por que as pedras não eram brilhantes e por que não dava para ver o ouro, a prata e o cobre. Meu pai respondeu: elas ainda não foram aquecidas. Ele explicou que as pedras tinham de ser colocadas em um fogo mais quente do que eu podia imaginar, pois só o fogo seria capaz de separar os belos metais da pedra que os envolvia. De acordo com Salomão, existe um propósito extraordinário nas adversidades ou conflitos que fogem ao nosso controle. O propósito é derreter a crosta de pedra que cerca nossas almas e corações para gerar, refinar e revelar nosso verdadeiro caráter. Atributos excepcionais que não poderiam ser desenvolvidos de outra forma vêm à tona quando isso acontece. Como no processo de refinação do ouro e da prata, nós nos tornamos muito mais fortes emocional, psicológica e espiritualmente. Conflitos e adversidades representam o processo de extração capaz de criar ou refinar nosso verdadeiro caráter e todos os seus poderosos atributos: paciência, compaixão, bondade, coragem, fé, perseverança, lealdade, integridade e amor. Em vez de deixar que adversidades e conflitos nos irritem, desanimem ou indignem, devemos acolhê-los, pensando nos benefícios e oportunidades que trazem. Pois sem o fogo deles, é impossível iniciar o processo de refinamento do nosso caráter ou do nosso coração. Assim, sempre que nos deparamos com uma adversidade, temos uma escolha a fazer: ou capitulamos e ficamos desanimados e irritados, ou escolhemos ser pacientes e procuramos entender os benefícios que ela pode trazer a médio e longo prazos. A escolha é nossa, seja ela consciente ou não. Escolher o primeiro caminho nos tornará pessoas amargas, com uma intensa sensação de fracasso. Escolher o segundo nos transformará em pessoas melhores e mais fortes.
Entretanto, a maior parte dos conflitos e adversidades é consequência direta das nossas ações. Meu pai teve um fim de vida sofrido por causa de anos seguidos de tabagismo. Fui despedido do meu terceiro emprego por falta de lealdade ao meu chefe. Pare e pense um pouco a seu próprio respeito. Conflitos servem para amolar uma faca cega. Em Provérbios 27:17, Salomão diz: o ferro se aguça com o ferro, assim como o homem com a presença de seu próximo. É difícil cortar algo com uma faca cega. Ela tem de ser afiada. Até pouco tempo atrás, a melhor maneira de afiar uma faca era raspá-la numa pedra de amolar. Isso gerava atrito e faíscas, mas a faca saía afiada. Salomão afirma que o mesmo se dá com o nosso caráter. Ele é afiado pelo convívio, e às vezes, até mesmo pelo atrito com as outras pessoas. Nos negócios, não é raro que discussões resultem na descoberta de um método inesperado que aponte caminhos inovadores. Gary Smalley nos ensina que o conflito dá acesso aos mais profundos níveis de comunicação e intimidade em um casamento ou em uma relação. As pessoas que fogem dos conflitos e evitam confrontos a qualquer custo podem, sem querer, estar causando mais mal do que bem aos seus relacionamentos. Um casamento sem conflitos e brigas jamais atingirá um nível profundo de intimidade. Os conflitos não devem ser vistos como um inimigo a temer, e sim como uma ferramenta necessária para um resultado melhor em qualquer área da vida. Redefinindo seu conceito de vitória. Muitos acham que vencer uma discussão é conseguir que a outra pessoa concorde conosco e seja convencida a fazer o que queremos. Se pensarmos assim, os diretores da Detroit Automobile venceram quando derrotaram Henry Ford. Vencer de fato, em qualquer situação, significa alcançar o melhor resultado possível. Geralmente é isso que ambas as partes desejam, mas a interpretação que elas dão aos fatos pode ser prejudicada por suas visões parciais, seu desejo de vencer ou sua incapacidade de ver mais além. Elas discutem sem compreender plenamente os fatos ou ficam obcecadas em impor seu ponto de vista. Por outro lado, quando Ford convenceu os investidores da Ford Motor Company a apoiarem seu sonho de fazer automóveis que as massas pudessem comprar, ele venceu, os investidores venceram e milhões de pessoas no mundo inteiro venceram. Mais tarde, ele convenceu os acionistas a continuar produzindo apenas carros pretos, enquanto outras montadoras ofereciam aos consumidores uma ampla gama de cores. Embora tenha ganhado a discussão, ele e todos os demais saíram perdendo. Se usarmos as estratégias de comunicação de Salomão mostradas no capítulo 5 e suas instruções para lidar com conflitos apresentadas no próximo capítulo, poderemos ajudar todas as partes envolvidas a enxergar com mais clareza e buscar em conjunto o melhor resultado possível. Ganhar deixa de ser uma questão de persuadir os outros a fazer as coisas do meu jeito. Passa a ser uma maneira de conseguir o que é melhor para todos. Conflitos podem ser benéficos ou nocivos, dependendo de como os enfrentamos. Sempre que entramos numa discussão, iniciando-a ou respondendo a quem a iniciou, tendemos a defender nosso ponto de vista e a atacar o do outro. Na maioria das vezes, esse é nosso único objetivo. Também não respeitamos regra alguma, falamos tudo o que nos vem à cabeça. Agimos sem pensar e geralmente causamos mais mágoa do que seria necessário ou benéfico. E somos magoados de volta. O resultado é que nosso relacionamento fica temporária ou permanentemente prejudicado. Salomão diz que isso é tolice. Seja qual for o motivo da discussão, devemos, ao perceber o que está acontecendo, assumir o controle das nossas palavras e mudar o foco. Em vez de simplesmente defendermos ou atacarmos, devemos buscar o melhor resultado possível para ambas as partes. As causas de um conflito nocivo. Salomão nos diz que são 5 os motivos que tornam um conflito nocivo e destrutivo. Sempre que pensarmos em entrar numa discussão, devemos nos perguntar se ela se baseia em alguma das causas a seguir. 1. Orgulho. Em Provérbios 13:10 encontramos: o orgulho traz apenas contendas. A sabedoria está com os que se deixam aconselhar. Como veremos no capítulo 14, a arrogância natural e o orgulho são as maiores causas dos nossos problemas. Então, antes de entrar em um conflito, pergunte-se se o principal motivo da discussão é simplesmente alimentar seu ego ou defendê-lo de um ataque. Se for assim, interrompa a discussão. Salomão sugere que você busque conselhos externos antes de entrar em choque com alguém.
Ele dá a entender que a sabedoria extraída desses conselhos muitas vezes evita que você se deixe levar pelo orgulho. Já vi maridos e esposas se atacarem por ninharias e fazer o mesmo com os filhos. Salomão também nos manda evitar isso. Guarde suas discussões e conflitos para as questões que realmente importam, para os momentos em que danos reais tenham ocorrido ou estejam prestes a ocorrer e um enfrentamento seja a única forma de solucioná-los ou impedi-los. Brigue com alguém apenas quando tiver um motivo real para tanto, e não por orgulho mesquinho. 2. Raiva. Como está em Provérbios 15:18. Um homem colérico atiça a querela, o homem paciente acalma a rixa. As discussões geralmente começam porque uma das pessoas está com raiva, e o mais comum é que essa raiva nada tenha a ver com a discussão. Se você perceber isso, procure resolver os problemas que o estão atormentando antes que eles destruam relacionamentos importantes na sua vida. Se a outra pessoa está passando por uma crise que a deixa nervosa, evite entrar em conflito com ela, mesmo que isso signifique limitar o tempo que vocês passam juntos. No capítulo 11 veremos os preceitos de Salomão para lidarmos com a raiva em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. 3. Palavras duras. Lemos em Provérbios 15:1. Resposta branda aplaca a ira, palavra ferina atiça a raiva. Basta uma única afirmação ríspida ou algumas palavras cruéis para começar ou intensificar um conflito. Na maioria dos relacionamentos, sabemos quais são os pontos sensíveis que provocam uma briga. E quais as palavras e afirmações que fazem o outro perder o controle. Salomão sugere que pensemos antes de falar e agir e que usemos palavras ternas e gentis para amainar a tensão, em vez de palavras duras para aumentá-la. 4. Reações impulsivas. Em Provérbios 25:8, Salomão diz: não te apresses a entrar em conflito ou podes ver-te diante de uma situação sem saída. A maioria das discussões é iniciada impulsivamente. Salomão nos adverte que é muito provável que um conflito iniciado por impulso acabe sendo nocivo. O conselho dele? Evite isso. Pare e pense em estratégias alternativas. 5. Interferir nos conflitos de outras pessoas. Em Provérbios 26:17, ele diz: agarra um cão pelas orelhas quem se mete em briga alheia. É natural querermos ajudar os outros em seus conflitos. Apesar disso, afirma Salomão, ao fazê-lo, você é quem vai ser mordido. Tomar partido de uma pessoa sem saber todas as questões envolvidas é garantia de desastre. Quantas vezes isso me aconteceu? Felizmente, em muitas ocasiões, amigos próximos me aconselharam a não me meter na briga, e assim pude manter um bom relacionamento com as duas partes em conflito. E elas acabaram se acertando na maioria dos casos. Mesmo quando alguém pedir sua ajuda em um conflito, reflita bastante e se aconselhe antes de interferir. Nunca tenha medo de dizer não, explicando que considera essa atitude a melhor para todos. Os passos de Salomão para vencer conflitos e superar adversidades. Agora que definimos vencer como alcançar o melhor resultado possível, estamos preparados para refletir sobre o conselho de Salomão para vencer conflitos e superar qualquer situação adversa. Salomão nos oferece 8 passos para encararmos um enfrentamento e alcançarmos o melhor resultado possível. 1. Entenda as potenciais consequências do conflito. Em Provérbios 18:19, Salomão nos diz que é mais fácil conquistar uma fortaleza do que vencer um irmão ofendido. Ele quer dizer que as consequências de uma discussão ou de um conflito podem ser muito piores do que imaginamos. Reconquistar a amizade, a confiança e a dedicação de outra pessoa pode tornar-se quase impossível, porque a briga é capaz de criar um obstáculo intransponível. Isso não significa evitar confrontos válidos, e sim que devemos refletir longamente sobre as potenciais consequências antes de tomarmos nossa decisão. 2. Tenha como meta alcançar o melhor resultado para todas as partes envolvidas. Lembre-se de que o verdadeiro propósito de um conflito é melhorar as coisas, e não piorá-las. Nossa meta é alcançar o melhor resultado possível não só para nós, como para todas as pessoas envolvidas. 3. Peça conselhos antes de entrar em um conflito. Em Provérbios 20:18, Salomão afirma que todo objetivo é alcançado através de conselhos. Se queremos alcançar o melhor resultado possível, ele nos diz que a melhor maneira é buscarmos bons conselhos de pessoas não envolvidas na briga. 4. Não responda a um tolo na mesma moeda. Muitas discussões e conflitos são causados por imaturidade e não levam a nada.
Salomão nos aconselha a não descer ao mesmo nível daqueles que nos atacam. Se alguém insultar você ou colocar em dúvida seu caráter, não responda da mesma forma. Ele nos diz: não respondas a um tolo como a tolice dele, ou te tornarás também um tolo. E prossegue: responde a um tolo da forma que a tolice dele merece. Desmascare os argumentos dele sem o ofender. Se ele não for receptivo, simplesmente vá embora. Deixe que ele sofra as consequências da própria tolice. 5. Não revele informações confidenciais. Quando estamos no meio de uma discussão ou conflito, é natural citarmos as opiniões, impressões e afirmações de outras pessoas para fortalecer nossos argumentos. Revelar durante uma discussão coisas que nos foram ditas em segredo significa trair essa confiança. É nesse contexto que Salomão nos adverte em Provérbios 25, 9, 10. Não reveles o segredo do próximo se não quiseres que teu ouvinte te reprove e espalhe infâmias sobre ti. Trair a confiança de outra pessoa durante uma discussão causa prejuízos duradouros à sua própria reputação e aos seus relacionamentos. Você irá certamente se arrepender. 6. Nunca prolongue uma discussão. Numa discussão, todos querem ter a última palavra ou dar o golpe final. Salomão nos insta a resistir a essa tendência natural. Em Provérbios 15, 1, ele nos diz que resposta branda aplaca a ira, palavra ferina atiça a cólera. Usando um tom de voz brando, palavras gentis e afirmações construtivas, podemos rapidamente apaziguar a tensão e o conflito. Em Provérbios 26, 20, lemos que sem lenha, o fogo se apaga, sem difamador, acaba-se a briga. Quanto mais você atiçar uma discussão, maior ela fica e mais danos causa. Então, pare de jogar lenha na fogueira e cesse a discussão. 7. Dê um presente inesperado. Salomão afirma em Provérbios 21:14, que presente secreto aplaca a ira, suborno em sigilo, o furor violento. Depois que li esse provérbio, fiz uso dessa tática dezenas de vezes e sempre funcionou. Aprendi também com um dos meus ex-sócios. Ele disse coisas que provocaram em mim imensa raiva. No dia seguinte, encontrei sobre minha mesa de trabalho um embrulho de presente com um cartão, onde li: desculpe, não gostei do que fiz, e você não merece. Imediatamente minha raiva desapareceu e voltamos a ser amigos. Não precisa ser necessariamente um presentão. Pode ser um simples bilhete que venha com um pedido de desculpas. 8. Não tarde a perdoar. Salomão nos diz: o ódio alimenta a discórdia, mas o amor supera todos os erros. Quando uma pessoa nos fere, ela também nos dá uma ótima oportunidade de respondermos com perdão e de nos sentirmos muito melhor. Não há atributo mais gracioso e louvável do que a capacidade de perdoar. Por isso, devemos ser gratos às pessoas que mais nos magoaram. Quanto maior o nosso perdão, mais correto e generoso se torna o nosso caráter. Lidando com a adversidade. Salomão nos oferece uma série de medidas que podemos usar quando nos vemos diante de circunstâncias adversas, seja qual for sua fonte ou seu nível de dificuldade. Entenda que as adversidades são uma parte valiosa da vida. Como já vimos, as adversidades e desafios nos dão a oportunidade de desenvolver nosso caráter. De acordo com Provérbios 17, 3, somente a adversidade refina e revela o ouro e a prata do nosso caráter. Ninguém gosta das adversidades quando está passando por elas. Porém, se não as vivermos plenamente, os músculos do nosso caráter jamais alcançarão todo o seu potencial de força e poder. Foi preciso perder meu pai para compreender profundamente a dor de quem sofre uma perda desse tipo. Minha capacidade de ser solidário e ter uma compaixão expressa em gestos concretos se fortaleceu com essa experiência sofrida. Nunca mais deixei de manifestar-me o mais afetuosamente possível quando alguém perde um ente querido. Aceite que você também é responsável pela sua situação. Muitas vezes a adversidade é consequência direta ou indireta das nossas próprias atitudes. Fazemos uma escolha errada ou não conseguimos cumprir com uma obrigação. Quando tomei más decisões como investidor, tive que aceitar a responsabilidade pela minha ganância e pelas escolhas ingênuas. As escolhas são sempre nossas. Quando fizer algo que contribua para sua própria adversidade, responsabilize-se por sua ação. Não saia culpando outras pessoas ou as circunstâncias. Entretanto, no decorrer de nossas vidas, passamos por várias adversidades que não resultam de nossos atos. Nesses casos é importantíssimo não nos culparmos nem acusarmos aqueles que nada têm a ver com elas. Quando a filha de um amigo meu morreu de leucemia,
ele me confidenciou que sentia que Deus o estava punindo por seus pecados do passado. Salomão acreditava que, às vezes, a adversidade tem um propósito que não conhecemos ou não entendemos no momento em que ela acontece. Estude com atenção as adversidades para aprender com elas. A filha do nosso vizinho perdeu a vida no tsunami que atingiu a Tailândia em 2004. Embora jamais vá compreender o propósito daquele acontecimento, ele ganhou uma noção infinitamente maior da efemeridade da vida. Consequentemente, decidiu aproveitar ao máximo cada um dos dias que lhe sobravam. Por conta do amor e da solidariedade que recebeu dos tailandeses que também perderam entes queridos, ele dedicou-se a ajudar os necessitados. Peça a opinião de outras pessoas. Muitas vezes, a adversidade nos desnorteia. O que fazer quando isso acontece? Esse é exatamente o tipo de situação em que Salomão nos diria para buscar conselhos de outras pessoas. Procure-as e reúna suas opiniões. O que deu errado? Por que não consegui prever o que ia acontecer? Será que fui insensível? Ingênuo? Às vezes uma outra pessoa é capaz de ver o que não conseguimos por estarmos muito envolvidos na situação. A melhor maneira de atravessar uma adversidade. Sempre que nos deparamos com uma adversidade, nossa tendência natural é entrar em pânico, nos acovardarmos, desistirmos ou fugirmos. Salomão nos diz que agiremos melhor se a encararmos de frente. Em Provérbios 28:1, ele afirma que os ímpios fogem, ainda que ninguém os persiga, mas os justos têm a coragem do leão. Em outras palavras, quando a adversidade chega, não podemos ser tímidos. Como diz Salomão, se desfaleceres diante da adversidade, tua força é pouca. Aquele que, em vez de desfalecer, aguentar firme, verá sua força de caráter crescer. A perseverança é essencial para alcançar níveis extraordinários de sucesso e satisfação, mas ela só se desenvolve ao enfrentarmos adversidades. Salomão nos revela que um homem justo cai 7 vezes e se reergue. Cada vez que nos erguemos de uma queda, estamos exercitando a perseverança, uma qualidade e força que nos serão muito úteis para o resto da vida. Os benefícios da adversidade. Concluindo, recebemos 2 benefícios que só podem ser adquiridos através das adversidades. Em primeiro lugar, desenvolvemos as seguintes qualidades: paciência, força, coragem, compaixão, bondade, amor, humildade e fé. Em segundo, nos tornamos infinitamente mais valiosos para os outros quando eles passam por situações adversas. As pessoas mais capazes de ajudar o próximo a superar a adversidade são as que já passaram por elas. Do conhecimento para a sabedoria. As regras de Gary Smalley. Erros e acertos em um conflito construtivo. Erros. Varrer o problema ou a dor que ele causa para debaixo do tapete. Não pense que a resposta para todos os conflitos é evitá-los ou negá-los. Se agir assim, essa ferida vai crescer como uma infecção não tratada e criar problemas ainda maiores no futuro. Deixar um conflito degenerar em ataque ao caráter da outra pessoa. Concentre-se apenas no problema em questão. Não dilua seus argumentos atacando o outro por suas fraquezas ou falhas de caráter. Exaltar-se, valer-se de sarcasmo ou insultos. Generalizar ou exagerar. Quando você usa esses recursos em uma discussão, eles mudam totalmente o foco do verdadeiro problema, fazendo com que a outra pessoa se defenda ou crie justificativas. Isso também a impede de ouvir as suas razões. Entrar em um conflito de forma condescendente ou agindo como dono da verdade. Para alcançar o melhor resultado possível, entre em um conflito com o desejo de aprender, consciente de que também tem fraquezas e problemas. Mesmo que se trate de um subalterno, trate-o com o mesmo respeito que você espera por parte dele. Deixar o conflito se expandir para outros assuntos. Por maior que seja a tentação de trazer outras questões à tona, mantenha-se fiel àquilo que está causando o conflito. Dar ultimatos ou fazer ameaças. Quando você se vale de ultimatos ou ameaças, está colocando a outra pessoa contra a parede. Isso pode obrigá-la a contra-atacar de forma destrutiva. Também desvia o foco do assunto em questão de forma improdutiva. Usar uma linguagem corporal desrespeitosa ou expressões não verbais humilhantes. Levantar os olhos, balançar a cabeça, suspirar irritado,
Sorrir com ironia ou olhar em torno buscando a cumplicidade dos outros é, ao mesmo tempo, indelicado e humilhante. Interromper a outra pessoa. Deixe a outra pessoa dizer tudo o que quer. Ouça com atenção e paciência o que ela tem a falar, sem adotar uma postura defensiva. Concorde com a cabeça para demonstrar que está atento. Segure sua língua. Isso mostrará que você dá valor à outra pessoa e a deixará mais receptiva ao que tem a dizer. Levantar a voz. Lembre-se de que palavras ternas afastam a raiva, mas palavras duras a alimentam. Mantenha um tom de voz respeitoso. Dar as costas ou desligar o telefone no meio de uma discussão. Lembre-se, a melhor maneira de fazer com que outra pessoa ouça e acolha o que você diz é demonstrar respeito durante o diálogo. Fazer um ar desinteressado, dar as costas ou desligar o telefone na cara de alguém comunica o oposto. Só devemos agir dessa forma quando o outro começar a nos ofender verbal ou emocionalmente. Acertos. Dar um tempo para recuperar o controle emocional. Acalme-se e reflita antes de começar uma discussão. Preparar-se para o conflito antes de entrar nele. Em vez de se afobar e agir impulsivamente, determine com antecedência o seu objetivo específico na discussão. Você quer simplesmente resolver um problema imediato? Quer que a outra pessoa mude de comportamento? Deseja corrigir, incentivar ou punir? O confronto deve servir para alcançar um objetivo específico, e não para piorar uma situação difícil. Se puder, coloque sua meta no papel. Procure começar a discussão da forma menos exaltada possível. Se o intuito for de criticar, utilizar o método sanduíche. Coloque a sua crítica entre duas fatias de elogio. Comece falando sobre uma característica positiva da pessoa, depois faça a crítica e arremate com mais afirmações positivas. Usar o máximo de palavras animadoras e positivas dentro do contexto da questão que você quiser resolver. A sua meta não é destruir o outro, e sim resolver um problema de forma construtiva. Acrescentar palavras animadoras e elogios às suas discussões ajuda seu interlocutor a perceber que seu objetivo é ajudar, e não prejudicar. Isso faz com que ele ouça melhor, entenda e responda positivamente. Estar disposto a oferecer e aceitar uma solução progressiva para o problema ou questão. Em outras palavras, não espere que o problema se resolva imediatamente. Disponha-se a trabalhar nele com a outra pessoa. Entenda que o tempo é muitas vezes o mais importante ingrediente de uma mudança duradoura. Pedir conselhos sobre o que fazer para ajudar a resolver o problema. Isso não só demonstra humildade como revela uma vontade sincera de assumir responsabilidade pela contribuição dos seus atos na criação do problema. Também demonstra que você quer resolver a questão trabalhando junto com a outra pessoa, em vez de estar contra ela. Não retaliar ao ser atacado pela outra pessoa. Em vez disso, quando ela atacar, incentive-a a colocar tudo para fora. Pergunte: você se sente ofendido por alguma outra coisa que eu faço? Deixe claro que admite suas fraquezas e deseja superá-las. Isso mostrará que seu desejo é alcançar o melhor resultado possível. Quando possível, reafirme o seu compromisso com a outra pessoa e o seu desejo de fortalecer e construir o relacionamento de vocês. Deixe claro que o seu compromisso com ela e com o relacionamento de vocês é o motivo que o leva a abordar o conflito ou problema em questão.